Show de bola, bom dia, está começando o Esferas. Você acompanhou no começo da nossa transmissão os bastidores do programa, porque hoje o nosso tema é televisão. Televisão. Um dos meios de comunicação mais importantes e populares do mundo. Mas nem sempre foi assim. Quando a TV surgiu, em meados de 1920, era considerado um artigo de luxo e as imagens não passavam de chuviscos. Aqui no Brasil, a TV começou em 1950, quando Assis Chateaubriand, um grande empresário e jornalista, fundou a primeira emissora brasileira de televisão, a TV Tupi. A partir daí, outras emissoras surgiram no Brasil todo e a TV começava a encantar os brasileiros. Em 1956, o país já possuía 1,5 milhão de aparelhos televisivos. No final dos anos 60, a televisão ganhou força e muitos profissionais do rádio migraram para a TV. Em 1965, o jornalista Roberto Marinho inaugurou a Rede Globo de televisão, hoje a segunda maior rede de televisão comercial do mundo. Nessa mesma época, as telenovelas faziam muito sucesso e quando passaram a ser transmitidas diariamente, ganharam cada vez mais o investimento das emissoras. Muitas são lembradas até hoje, entre elas Beto Rockefeller, Mulheres de Areia, Escrava Isaura, Rock Santeiro e Pecado Capital. A televisão é responsável pela consolidação de grandes ícones da nossa cultura. José Abelardo Barbosa, mais conhecido como Chacrinha, foi um dos grandes comunicadores do país e fez sucesso com seus programas de auditório. Acho que ele revolucionou a TV brasileira. Tão bom apresentador, ele tinha umas tiradas inteligentes, um cara que eu acho que faz falta até. Vai demorar para sair da mente coletiva brasileira. Várias coisas que tem, assim, detalhes dele do abacaxi. Acho que ele revolucionou a linguagem da TV brasileira. Chico Anísio, o mestre do humor. Fez sucesso no rádio, TV, cinema e tirou muitas risadas dos telespectadores com seus diferentes personagens. Ele foi um dos carros-chefes do humor brasileiro. Muito do humor brasileiro hoje é filho dele, de alguma forma. Acho que o Chico Anísio foi muito importante também na TV brasileira, porque ele também ajudou a construir a história do humor. Silvio Santos, considerado uma lenda viva, fundou o SBT em 1981 e é um dos maiores nomes da televisão brasileira. Quando eu penso em TV, uma das pessoas que me vem à cabeça assim, é Silvio Santos. Ele tem muito carisma, assim, eu acho que as pessoas gostam dele. Construiu uma história na TV brasileira com o SBT. Ele é um grande comunicador, sem dúvida. E é claro, a eterna rainha da televisão brasileira, Hebe Camargo. A televisão teve seus tempos de ouro, mas a queda da audiência e a concorrência com outros meios de comunicação, principalmente a internet, tem deixado uma questão no ar. A televisão vai acabar? Não, de jeito nenhum. Eu acho que ela vai se adaptar com o tempo, mas acabar eu acho que não acaba, não. Com certeza ela não irá acabar. Acho que nunca vai acabar a TV. Ou vai ter que se adaptar a essas novas tecnologias? Qual é o panorama atual da televisão no Brasil? E para discutir a TV brasileira atualmente, a gente recebe a colunista e crítica de televisão do jornal O Estado de São Paulo, Cristina Padiglione, e também o diretor de programação da MTV Brasil, Zico Góes, e a banda independente que faz um som hoje aqui são os paulistas do 5 pras Tantas. Você pode participar do programa através da nossa página do Facebook, manda sua pergunta para os nossos convidados através de facebook.com/esferasfaap. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Já começando, como é que vocês acham que tá a TV atualmente? Cristina, primeiras damas. Boa. Não, a televisão não vai acabar, é uma certeza que eu tenho. Por mais que a gente tenha aí uma expansão de outras mídias, de plataformas, eu acho que... Vou embarcar um pouco numa teoria do Boni, que é um dos criadores lá de Globo e tal, que é a televisão vai ficar para os grandes eventos ao vivo. Você vai ter ainda... Olimpíadas, principalmente no esporte, os grandes espetáculos, os grandes shows. Para isso, talvez a gente não tenha uma substituição à altura da televisão, que é aquela coisa ainda de todo mundo assistir junto e tal, e de uma transmissão de veículo de massa gigantesco. Ainda que você tenha as Smart TVs aí num curto prazo,
que leve, por exemplo, você pode assistir isso pela internet no aparelho de TV, né? Mas a gente pode falar já mais em televisor e menos em televisão, isso eu acho. E aí, Zico? Eu concordo totalmente com a Cris. Eu acho que a televisão não vai acabar porque ela já está se adaptando, respondendo um pouco uma das perguntas que apareceram logo no começo. Ela vai se adaptar, já está se adaptando. E ela, ao mesmo tempo, começa a criar uma simbiose com a nova mídia. Já. Até porque a nova mídia também se vale muito da televisão. Né? Tanto Facebook quanto Twitter ainda usam muito o que acontece na televisão, por incrível que pareça, como assunto. Isso não é pouca coisa. Então essa integração é muito interessante. Entender como é que isso vai ser bom para os dois meios ou para os infinitos meios ainda é uma incógnita, mas a coisa já está sendo adaptada. Um exemplo dessa reciprocidade de um para o outro são estrelas da internet que hoje migram para a TV, né? E vice-versa, né? Gente da TV, a galera do Porta dos Fundos, por exemplo, que faz coisas especificamente para a internet. Acho que já tem uma mão dupla aí nessa história. Agora, Cristina, você percebe se essa preocupação exagerada com o Ibope tem feito a qualidade dos programas diminuir? Eu acho que desde sempre, né? Sempre teve aí uma amarra com o Ibope. Quer dizer, a prova disso a Globo esse ano está com o discurso de que não tem mais meta de audiência. É um discurso, claro que ela tem uma tabela comercial que é entregue aos anunciantes e ela precisa entregar parte daquilo, pelo menos. Mas o caso é que quem tem muita audiência, e no caso eles ainda têm mais do que todo mundo, arrisca menos do que quem tem menos audiência. Essa é a verdade. Quando você pega um Pânico, por exemplo, na Rede TV, a verdade é que a Rede TV não tinha muito o que perder ali e tinha um programa já avalizado pelo rádio, com sucesso no rádio. E a gente voltou aí à TV Tupi de 1950, que é buscar talentos no rádio. Mas quer dizer, eles ficaram 10 anos no rádio até uma emissora ir lá e a gente estava falando isso agora. Ter coragem de a MTV bancar, né? De ir lá pegar, vai lá e descobre gente que de repente está parada há anos. Nunca vai aparecer de outra maneira. Exato. Né? Aí vai a Globo, descobre que dá certo lá e traz. A Globo descobre na MTV, né? A Globo só tem buscado, mas assim, eles têm buscado talentos no cinema, em outras emissoras, eles têm apostado muito pouco e cada vez menos. Assim, quanto maior o risco de eles perderem audiência, e hoje é enorme em função da fragmentação de atenção das pessoas, internet, tudo mais, TV paga, eles têm arriscado cada vez menos em função disso. Bom, o diretor e produtor Fernando Meirelles falou também sobre televisão. A gente fez uma pequena entrevista com ele. Vamos assistir a primeira parte. Nós estreamos na televisão, um grupo de arquitetos, a gente entrou na televisão porque fomos convidados pelo Goulart de Andrade e ele não tinha nenhum patrocinador, ele tinha um horário na televisão, 1 hora lá com estúdio, tudo disponível, mas não tinha patrocinador. Convidou a gente para fazer uma experiência. Então a gente entrou realmente na TV para experimentar sem nenhum compromisso comercial, sem nenhum compromisso com audiência, nada. Nossa intenção lá era brincar de televisão e testar coisas e tal. E evidentemente, quando você não tem compromisso com nada, nem com a própria linha do seu próprio programa, você é muito mais livre e solto para inventar, né? E, enfim, isso foi como a gente entrou. E depois esse grupo Olhar Eletrônico ficou quase 10 anos fazendo televisão, mas sempre em situações assim de pouca audiência, onde os clientes pagavam pouco, então tinham muito pouca voz. E acabou que se a gente assistir hoje o que o Olhar fez naquele período, muita coisa que a gente vê hoje na televisão a gente estava fazendo nos anos 80, assim, foi precursor de muita coisa, assim. E eu acho que é justamente por a gente poder ter voado sem ter que estar atrelado a gosto de audiência. Então, claro que o patrocinador é importante, né, que mantém uma TV, mas se você tem a oportunidade de trabalhar sem patrocinador nenhum, sem nenhum compromisso comercial, você vai ser muito mais criativo. Tá? Hoje não tem mais uma TV que nem a TV Gazeta, né, que te deixa você ficar lá brincando, mas tem YouTube, né? Então você pode criar seu canal e fazer a sua televisão do jeito que você quiser. E se você acertar o veio, né, tá aí, Porta dos Fundos e tal, você pode até ganhar muito com isso, né? E a nossa referência do Olhar
não eram muito programas de televisão. A gente gostava muito de alguns artistas, videoartistas, assim, Nandi Unipai. Nos anos 80 tinha uma geração de videoartistas, os caras que faziam experimento com imagem de vídeo, com interferência, E eu acho que a nossa referência eram esses caras aí, muito mais do que programas de TV. No Brasil, quer dizer, a gente gostava muito do trabalho que o Guel Arraes fazia na Globo, quer dizer, era na Globo, mas a gente achava que era coisa mais ousada e tal. Tanto é que depois de um tempo ele acabou, tinha tanto a ver o trabalho que ele fazia lá com o que a gente fazia, que chegou uma época que ele convidou a gente para criar um programa na Globo, que chamava Programa Legal. O Marcelo Taz acabou indo, mudou para o Rio e tal, e como eu tinha produtora e tal, eu acabei ficando. Mas, enfim, eu acho que a turma do Guel Arraes, Jorge Furtado, essa turma era o nosso grande espelho, assim, aqui no Brasil. Da televisão a gente acabou passando para cinema, depois voltamos para a televisão, fazendo muita publicidade. Hoje a produtora faz tudo, bastante internet também, monta exposição, né? Vídeos para exposição, a gente está entrando em tudo que é área. Assim. Claro que para cada tipo de mercado, de segmento, você tem que ter uma maneira de produzir. Né? Publicidade, por exemplo, tem muito dinheiro, mas você tem que fazer tudo muito rápido. E um nível de refinamento, de acabamento, né, lá em cima. Cinema você tem um prazo muito grande, você tem pouco dinheiro, então você usa seu prazo para saber como é que você vai filmar sem dinheiro. É uma outra maneira de encarar a produção. Televisão fica um pouco no meio dessas duas coisas. O que eu gosto de televisão é que ele não é tão lento que nem cinema, mas também não é um desespero de publicidade. Né? Na verdade, em termos de ritmo, de produção, eu gosto muito de TV. Assim, 3, 4 meses concebe o programa, mais um roda, em 8 meses você consegue pôr um bom projeto de televisão no ar. Um filme não, um filme com menos de 2 anos você não acaba um processo, então é um comprometimento muito maior. E internet, a gente está começando agora, a gente já fez algumas coisas de internet para grandes clientes, assim, que acabaram dando muito certo, sei lá, o último gol do Pelé, trouxe notícias para Oi, fizemos o Eduardo e Mônica, alguns cases, fizemos alguns cases assim de... Mas fora esse, a gente está fazendo muitas coisas para cliente e agora estamos começando umas coisas independentes nossas aqui. Show de bola. Ô Zico, a MTV, ela sempre foi vista como um lugar que ainda tem essa liberdade que o Fernando comentou ali. E você acha que ter essa liberdade funciona na hora de você ter essa coisa, mercadoria, faturamento, produto, Ibope? Como é que funciona essa mecânica aí meio maluca? É uma relação meio ingrata, na verdade, e o Fernando tem razão. Na época, a Gazeta e o Olhar Eletrônico, de fato, influenciou um monte de coisa. A própria MTV tem muito do que era o Olhar Eletrônico, do que eles faziam. A Gazeta não tinha compromisso, né? De Ibope, de faturamento, e aí pôde experimentar. E a experimentação, ela é mãe justamente da qualidade, no fundo, do relacionamento que você vai ter com uma audiência. E a MTV sempre prezou isso e sempre conseguiu, de alguma maneira, provar isso. Não tinha muito Ibope, mas conseguiu atrair bom faturamento para produtos que eram completamente diferentes daquilo que se via em televisão. Alguns patrocinadores até ousados de investir, são ousados, têm investido nisso. Investir nesse tipo de produto. Agora isso acabou um pouco, sabe? Isso, um pouco dessa loucura do Ibope, da pasteurização e o medo da pulverização também, enfim, do que é hoje a fruição de conteúdo, faz com que esse constrangimento de atender a um número ou uma demanda de mercado faz com que você perca esse ingessa no final também. Ingessa, e esse experimentalismo, eventualmente ele vai para as cucuias. Ô, Cristina, eu estava vendo que você começou a escrever muito jovem. 18. Com 18. E por que escrever sobre televisão? Não, na verdade eu comecei a trabalhar com 18, né? Porque, enfim, a gente estava numa turma de faculdade que desde cedo começou a vasculhar coisas para fazer e tal. Uma turma que foi bastante promissora e tem vários colegas espalhados aí que não foi uma turma que fez jornalismo para ficar em casa, né? E aí acho que eu entrei um pouco nesse espírito e comecei a trabalhar com 18, mas comecei em rádio, depois talvez
acho que com 19 anos eu comecei a escrever sobre televisão quase que por acidente, não foi uma escolha minha. Não foi onde havia uma brecha para trabalhar e eu comecei a escrever sobre televisão. De alguma forma fui ficando, às vezes trocando de função, de ocupação, de não sei o quê, mas sempre caindo para televisão. Eu digo que quando a coisa parecia que ia começar a ficar um pouco chata, as plataformas começaram a se multiplicar e tanto em canal pago como internet, esse boom de produção independente que existe hoje é uma coisa impensável quando eu comecei a trabalhar, assim, era muito engessadinho ainda, muito padrãozinho Globo, aquela coisa que talvez não fosse dar muito futuro. Eu acho que hoje tem uma pluralidade de linguagem de produção muito bacana. Agora tem uma declaração sua que eu achei engraçada, está até frisada aqui. No Brasil, todo mundo é um pouco técnico de futebol e crítico de TV. Não, nem é minha isso. Isso vários entrevistados, não é uma... Eu acho que alguém me falou isso em alguma entrevista e você verdade. Reproduziu. É verdade. Todo mundo não é verdade, todo mundo entende. Pô, por que não passa tal programa às 10 horas em vez das 10h30? Quem que não fala isso o tempo todo pra mim? Eu, pelo menos, ouço isso o tempo todo. Pô, você não devia ter feito isso. Aquele programa, na verdade, não sei o quê. Todo mundo tem um pouco de programador e de crítico de TV, porque, enfim... E eu acho que é uma função a dele e a do técnico de futebol que atrai qualquer... O cara mais tímido do mundo não pode cruzar com um técnico de grande time, ou imagina um da seleção, sem ter uma opinião. Se aproximar para falar, desculpa, eu queria só dar uma opinião sobre... E você vai num boteco e você escuta a discussão sobre a novela, a discussão sobre o time. Então é isso, todo mundo se acha autorizado a falar sobre isso. Numa própria redação de jornal isso acontece. Então você vai para uma reunião de pauta, ninguém dá muito pitaco na macroeconomia, o cara da economia fala qualquer coisa, o cara da internacional vai lá e fala do problema da Coreia, ninguém se mete muito a contestar. Daí vou eu falar de televisão. Não, sabe o que eu acho? Olha, sério, você viu o Dalton Webb? Eu prefiro... Não, que absurdo, os caras vão lançar Dalton Webb agora, já tá na terceira temporada. O diretor de programação, ele presta atenção nessa crítica? Presta, é um pouco que eu tenho que... É muito difícil fazer a programação, obviamente, e escolher conteúdo, enfim, você está sempre no risco, você nunca tem certeza, nem os caras em Hollywood ou na televisão americana têm certeza exatamente do que vai acontecer com aquelas coisas que são criadas. Quem diria ter certeza que aquele horário que você programou e aquele dia é o bom horário para que as pessoas assistam. Hoje, cada vez mais, a grade de programação é uma coisa meio estranha de fazer, enfim, um filtro muito complicado de ter. Então, você ouve todo tipo de opinião, porque a sua é mais uma só, enfim, claro, e aí eu só tenho que escolher, no fim, enfim, ouvir todas as opiniões democraticamente e tomar a sua própria decisão. A TV é muito forte mesmo. É verdade. A TV é muito forte mesmo e a galera dos 5 pras Tantas aqui, o Thiago e o Caio, bem-vindos. Vocês estão com um clipe recentemente sendo exibido por aí, não é isso? Por aí, ótimo. Por aí, claro. Porque a internet, né, a gente não dá pra onde está passando. Na verdade, esse clipe ele tem uma história engraçada que a gente faz muito tempo que a gente gravou, até antes da gente gravar o disco. Então, na época, a gente não gravou em HD. Então, quadradinho ainda, 4x3. Isso. Então isso restringiu, quando a gente lançou ele depois, restringiu muito passar em vários lugares. Em televisão ele passa num canal de parabólica, chama BRZ. É um canal que só passa banda independente, nacional, muito interessante. Acho que metade da programação, a outra metade vem de relógio, sei lá, uma coisa desse tipo. Não sei muito bem como funciona. Mas o interessante, e na internet, claro, no YouTube e tal, mas interessante que a nossa visualização no YouTube, depois que ele começou a passar no BRZ, que é um canal de parabólica que só vai, acho que... Enfim, gente de grande capital não tem parabólica, né? Mas gente que... Subiu extremamente os views do YouTube depois que foi para lá. Grande, assim, a pessoa mesmo sendo uma TV com esse acesso mais restrito. Foi meio que um reflexo. Incrível. Assim, é incrível isso. Né? Acho que tem é um fenômeno. Enfim, vocês são testemunha disso, a gente não consegue entender muito até. Não, foi mesmo. Vocês estão com o VT aí, né, com a fita? Porque a gente tem um cara aqui que trabalha com televisão, música, então vocês podem entregar para ele. Um clipe para passar lá. O que vocês vão tocar pra gente para encerrar esse bloco? Bom, acho que a gente faz esse som desse clipe, né? Chama Feita de Sons, que é uma das músicas que está no nosso disco. Beleza, então vamos ouvir o 5 pras Tantas e o Esferas volta já já.
enchendo a cara de libido e moral. Dançando alta madrugada, fechava os olhos e ria. 2 doses de tequila é normal. Em qualquer pista de dança era que mais se curtia. Beijava 1 ou 2, ou deixa pra depois. Volta pra casa suada e sozinha legal. Se hoje não rolar nada, baby doll na cozinha. Um balanço no som, um incenso no ar. Nada de grilos, nada de encanação. Ela é a dona da vida que é feita de sons. Pra pegar uma estrada não precisa de mapa, só dinheiro na carteira e tesão. A mais linda da praia. Estamos de volta com o programa Esferas, hoje falando da televisão brasileira com a Cristina Padiglione. Olha só, eu perguntei seu nome e errei. Padiglione, com o Zico Góes e com a banda 5 pras Tantas. Mas antes da gente continuar o nosso papo aqui, vamos continuar vendo a entrevista com o Fernando Meirelles, a segunda parte agora. Pô, televisão ao vivo é a coisa mais bacana que existe no mundo. Eu realmente, se eu tivesse uma escolha, essa seria. Mas hoje ninguém faz muito programa ao vivo. Quem faz muito de um jeito muito careta, muito amarrado, assim. Minha experiência grande com TV ao vivo foi o TV Mix, que foi uma época que a TV Gazeta estava lá numa das 500 mudanças, mudou a direção. Foi o Jorge Cunha Lima, passou a dirigir a TV Gazeta e chamou o olhar para fazer um pedaço da programação. E a gente criou esse programa que chamava TV Mix. Começava às 7h30 da manhã e ia até 1 da tarde, todos os dias. Eu acordava às 6 da manhã, entrava na Gazeta e o programa ficava no ar, ao vivo. E enquanto o programa estava no ar, você estava dirigindo o programa no ar, já está criando do dia seguinte, pensando na outra semana, pensando... Pô, foi uma experiência incrível, cara. Claro que não dava muita audiência, né? Porque TV Gazeta, a ideia desse programa era tentar fazer uma espécie de rádio com imagem, sabe? Era um programa de serviços que ficava ligado na cidade, a gente ouvia rádio, a gente tinha os escutas que ficavam na redação, a gente passeava pela redação ali onde a gente trabalhava. E aí, o que está acontecendo? O cara ficava ligando o rádio e falava, tal rádio está informando tal coisa. Era meio
padronizado assim, mas tinha coisas muito bacanas no programa. Eu acho que só para assim, uma coisinha rápida, uma das coisas que eu falei que o Lara acabou influenciando muito a televisão e tal, uma das coisas que a gente começou a fazer nos anos 80, que era, enfim, condenado, que a gente ouvia crítica de jornalismo, a gente quando fazia entrevista, como essa que está fazendo aqui comigo, em geral, nos anos 80 e tal, o que o cara fazia assim, a hora que eu vou falar a frase, você vai tirar um pedaço da minha fala, cobria o repórter segurando a câmera, né? Fazia aquele plano tampão, tipo, plano band-aid, para o espectador não perceber que foi cortado. Esse era o padrão e é assim que se fazia. E a gente começou a fazer entrevista e usar o jump cut, assim, virou um dos nossos princípios, assim. Se a gente está manipulando a informação, a gente tem que mostrar ao espectador. E começamos a cortava direto, né? Então o entrevistador dá aquele pulinho. A internet usa muito hoje. E aí aos poucos, isso na verdade eu estou mostrando o processo, eu estou mostrando para o espectador, agora que eu vou fazer um corte, pronto, eu cortei um pedaço, enfim, estou explicando o que eu estou montando. E agora isso é padrão, isso todo, né? O Jornal Nacional usa jump cuts e tal. Mas são essas pequenas coisas que a gente teve liberdade para pensar. Acho que a TV ainda aqui no Brasil, como a população brasileira ainda não é completamente informatizada e custa caro, conexão boa, eu acho que ainda tem uma sobrevida, mas não tem dúvida que vai mudar. Quer dizer, aqueles níveis de audiência que a gente via vão acabando, vão minguando, né? E eu acho essa experiência de sucesso do Portas do Fundo extremamente saudável, né? Porque mostrou que qualquer um pode criar o seu canal. Essa lei da televisão, eu acho que muda o mercado audiovisual talvez mais radicalmente do que mudou quando criaram a lei do audiovisual, né? Para poder financiar filmes na década de 90. Eu acho que o nosso mercado virou um antes e depois dessa lei aí. Esse troço foi aprovado o ano passado, o ano retrasado, na verdade, e aqui no A2, assim que aprovaram, eu fiz uma chamada assim, para todo mundo que trabalha aqui, garotada, quem quisesse, tragam seus projetos, porque agora é a hora da TV e tal. Quem está saindo da faculdade hoje não podia estar saindo no melhor momento, assim, porque não falta possibilidades de se encaixar em qualquer turma, de propor o próprio projeto. A TV aberta brasileira está num nível de caretice assim que é insuportável. Eu praticamente não consigo assistir mesmo, porque é uma repetição. Se você assistir a TV de 30 ou 40 anos atrás, ela era mais arrojada do que a TV que se faz hoje. Assim. Então eu espero que os alunos, as pessoas que estão saindo da faculdade, mude esse panorama, porque é insuportável a TV aberta assim. E eu acho que um bom jeito de mudar é justamente pelas TVs a cabo, então você pode ser um pouco mais arrojado, você fala com uma plateia mais segmentada, né? Mas precisa dar uma manejada, cara. É só mesmo Porta dos Fundos, quer dizer, um elenco incrível, uma realização incrível, um texto bom, mas não tem nada de inovação ali, né? Tem só uma qualidade de realização, né? Tudo muito bem feito. Mas você fala que avança, que é uma televisão diferente, não é, né? É uma excelente televisão, mas mais do mesmo, só que muito bom, né? Eu acho que uma coisa que tem me interessado muito e que eu tenho interesse até profissionalmente fazer são essas séries mais longas e mais parrudas, assim, né? Tipo Breaking Bad, essas daí, Homeland, Mad Men, né? Essas séries que você pode... Eu tô achando isso atualmente mais interessante do que cinema. Porque o cinema você tem, independente de financiamento, de tempo e tal, o cinema te dá 90 minutos para você contar uma história. Em 90 minutos você tem um limite, né? Sua trama pode ser complexa dentro de um limite, você consegue desenvolver 2, 3 personagens, né? Você consegue desenvolver um universo inteiro. E quando você faz uma série de 13 episódios, que ainda vai ter mais uma no ano seguinte, cada personagem é muito mais bem desenvolvido, a relação que você consegue criar entre o personagem e o espectador é muito maior, porque você, né? Cada um daqueles caras tem uma alma, tem uma psicologia, e a trama entre eles é muito mais complexa também, né? Tem subtrama, tem a da subtrama. Enfim, eu estou achando que essas grandes séries, elas estão para a literatura como se fossem os romances, assim. E o longa-metragem virou um continho. Né? 1h30 lá, vai lá e conta uma história em 1h30. É bacana, mas é limitado. Agora, se poder contar uma história em 13, né, em
12 horas, 10 horas. Eu tô achando isso já muito interessante. Maravilha, é isso aí. A gente valeu. Obrigado. Valeu. Falei muito, hein, cara? Pô, mas tá ótimo. Nossa senhora. Vocês vão notar, né? Obrigado. Muito legal aí o depoimento do Fernando. Zico, essa lei essa nova lei da TV, né? Ela sinaliza aí que tem que se ter produtos criados no Brasil para serem exibidos nos canais. É isso basicamente o que a lei diz, né? A grosso modo é isso mesmo. A grosso modo é isso. E fomenta o mercado de produção independente e das produtoras, como a O2 do Fernando. Agora, você acha que isso também vai chegar para você muita coisa ruim? Ou não? Acho que isso sempre aconteceu. Acho que as TVs que tem que olhar para isso, os canais pagos, isso não se aplica a MTV. MTV como canal aberto não está sujeito a essa lei. Mas porque a MTV até já faz isso também, né? Mas os canais que não estão acostumados a isso vão ter que exercer essa função de filtro. É normal que seja assim, que venha um monte de coisa, né? Cabe um pouco às produtoras também entender o momento dos canais, entender os canais, são os seus clientes, então tem que entender o que o cliente é para não outro dia o cara do Off, acho que foi naquele Rio Content Market, falou, pô, os caras ficam me mandando programa de culinária. Mas eu sou Off, é diferente, é negócio de spot radical, entendeu? É fácil de entender. Assim como para MTV também, vem um monte de coisa, independentemente da lei, que não tem nada a ver. O cara tenta, joga na parede, vai que, né? Só que isso, a TVs já não tem mais tempo para perder, porque isso é dinheiro, no fundo, que o cara perde de tempo e eles não estão podendo. Então, as produtoras têm que fazer a lição de casa também, para não vir muita porcaria. E tem que ter uma formação melhor no criador de conteúdo, né? Para essas produtoras aí. Ele tem que avaliar melhor onde ele quer exibir esse produto dele. Existe, então, aparentemente, essa aproximação TV internet, essa reciprocidade aí das coisas. A internet é assunto na TV, a TV é assunto na internet. E vice-versa. Essa é a solução para a televisão? Eu acho que é um caminho sem volta. Não, mas essa junção das duas telas é um caminho sem volta, assim, é uma coisa que é uma curtição, você ficar falando de televisão na internet, é uma chance enorme, assim, de democratização de comunicação, você poder fazer... o Marcelo Taz fala isso, né? Que o Fernando Meirelles falou com outras palavras, é isso, assim, hoje todo mundo pode ser o seu próprio Roberto Marinho, sabe? Você pode ir lá e criar um canal no YouTube. Se isso tem valor, se isso dá audiência, se tem um público interessado naquilo, ele vai acontecer. É genial, eu acho genial. Eu nunca vivi um momento como esse, assim, então... E é legal que tem, por exemplo, o Netflix, que é um canal de internet, né? Criando conteúdo e as pessoas se interessando. Conteúdo, exato. E a forma como eles exibem o conteúdo é muito inusitada, né? Que a temporada, sei lá, tem 13 episódios. Então aí os 13 de uma vez só. Mas eu acho que isso foi uma experiência inicial com esse House of Cards, que era uma grande produção deles, que funcionou bem. E a princípio eles vão ver o que acontece. E foi super bem, assim, já não estamos mais numa época de ficar fazendo suspense e que isso vai obrigatoriamente significar audiência. Assisti tudo de uma vez. eu particularmente sou assim. Gostei de uma série, sentei, quero ver todos. Né? Até cansar. Esse ano teve uma coisa engraçada que aconteceu. Engraçada não, uma coisa... triste, mas é engraçado, sei lá. Esse ano, o Gugu, que é um cara que está aí na televisão há muitos anos, registrou a pior audiência da história dele, assim. E, ao mesmo tempo, depois ele teve pico de audiência com a história de um anão. Os programas de auditório, será que já não deu esse formato que a gente está acostumado? O Chacrinha criou, inovou e ali ficou, e as pessoas vêm tentando, de alguma forma, reproduzir. Não está na hora de mudar? Então, os programas... Eu não sei o que quer falar, Zico. Eu acho que se está na hora de mudar, é um pouco aquilo que você já tinha falado logo no começo. O Ibope e o advento da classe C, que significa nada mais do que quantidade, né? Simplesmente isso. Tem mais gente, então, acessando esse meio. Faz com que o denominador comum seja lá embaixo. Porque aí você pergunta, está na hora de mudar? Claro, mas já passou da hora de mudar. Faz tempo. Mas qual que é a razão que o cara tem, de fato, para mudar? O cara fala, mas estou ganhando dinheiro, estou ganhando audiência, se eu botar um anãozinho de vez em quando fica tudo bem. Muito mais fácil do que fazer o que o Fernando está propondo, que é incrível. Vamos fazer séries, vamos fazer Downton Abbey aqui, vamos fazer Game of Thrones aqui. É um pouco o que está todo mundo querendo fazer. Isso custa muito mais dinheiro, demanda gente mais legal para fazer,
mais especializada. A maioria das TVs abertas, elas têm um ranço ainda, inclusive das pessoas que estão lá há 200 anos. Não tem mais a manha de criar outra coisa. Vamos aí nesse embalo mesmo de botar um anãozinho que está tudo certo. E não tem renovação possível porque não se justifica para ele. Então vou perder a audiência, porque para desenvolver uma série como essa é arriscado. Será que realmente vai pegar? A audiência com o anãozinho é muito mais barata e fácil, não precisa pensar. Falta coragem, falta capacidade. Não precisa de um Fernando Meirelles para fazer o programa do anãozinho, então... É claro que eu acho que lógico que ainda existe público para isso, ainda tem um público passivo no sofá do domingo à tarde, que vai gostar de ver aquilo e ficar lá, às vezes até para exercer a intelectualidade dele, poder criticar com êxito a televisão. Também eu sou melhor do que o anãozinho, olha que ridículo. Eu falo isso, acho que um dos sucessos, por exemplo, do Big Brother, você bota um elenco lá que não pensa muito, que está muito afim de se expor de uma maneira wannabe famous, sem nenhum talento específico, e fica todo mundo em casa malhando aquilo, né? Que é mais fácil, né? Um exercício bom também de você dizer, nossa, isso é muito melhor que isso. Claro, alivia a sua própria pequenez, né? Seu próprio ridículo. Você, o cara é mais ridículo do que eu, então eu salvo. Dá audiência. Dá audiência, claro. O humor sempre foi também uma das marcas da televisão brasileira. A gente teve Chico Anísio, enfim, vários pilares aí do humor na TV brasileira. E a MTV teve aí, em um momento, grandes nomes do humor. O Marcelo Adnet é um exemplo disso, que há pouco, né, foi para a Rede Globo, tá, com um programa lá e tal. Isso causou uma grande repercussão e tal. Você acha que o humor é uma boa solução para reconquistar as pessoas? O humor inteligente, né, reconquistar? Acho que o riso sempre foi o maior imã de entretenimento, o maior, desde Golias, assim, a gente está falando de Família Trapo a Marcela Adnet, entendeu? Com aquela televisãozinha aberta de 7, 8 canais, até o que você tem hoje, até a Porta dos Fundos que vai lá e conquista. Então, o que você tem de fenômeno no YouTube é Porta dos Fundos e a galinha pintadinha, que é coisa de criança, mas quase sempre vai enveredar para o humor. Sem dúvida. E o Hermes e Renato recentemente voltou para a MTV, né? Incrível. Enfim, esse também foi um exemplo desse tipo de combinação com talentos que surgiram do nada. Na época de Hermes e Renato não havia internet desenvolvida do jeito que é, né? Do jeito que tá, né? E não obstantemente, como diria o Dorico Paragassu, está tudo certo, é o mesmo processo, né? Agora, precisa de uma televisão como a MTV para achar esses caras, porque eles nunca... Agora, com a internet, até fica mais fácil para uns multishow, para uns canais menos qualificados, assim, procurar coisas diferentes. A Globo e tal. Na época, não tinha. A Hermes e Renato mandaram uma fita, um VHS pra gente. E a partir desse VHS, enfim, a gente gostou. Vem aí, faz um programa aí e tal. O que eu acho que muda de Golias pra cá é que esses caras têm por causa da internet, de precisar assim, eu tenho um canal ali, mas eu preciso de um redator. Não, eu vou escrever as minhas coisas. É isso que muda bastante nessa era. É o cara que sabe ir lá e criar o próprio texto e se dirigir, vem num pacote, né? Vem no pacote. Eu perguntar pra banda uma coisa, vocês... se inspiram, principalmente o Caio, se inspira muito no cinema, muito na literatura para compor as músicas. Eu li isso. A televisão, em algum momento, inspirou também para criar as músicas? Sim, sem dúvida. Engraçado, inclusive a gente tem uma música, estava pensando agora que eles estavam falando, que chama Falsos Heróis, que é inspirada no Big Brother, inclusive. Né? Big Brother, cara, que pra mim é uma coisa bizarra e que continua existindo e as pessoas continuam assistindo. Né? No Big Brother como um exemplo de vários outros programas do mesmo né? Que são parecidos, né? Então, que fala dessas coisas, né? Qualquer um que aparece lá na TV, o cara é exemplo, ele é o herói. Ele tá na televisão, eu não tô, entendeu? Ele tá. Então, ele é o exemplo. E esse tipo de exemplo que a gente tem hoje é meio complicado, né? Então, com certeza, a televisão sempre é tema de música também, sempre inspira algumas coisas, assim. Beleza, maravilha. Considerações finais, aquele momento assim. Falando da Coreia, Cristina. Enfim, onde a gente pode chegar? Que conclusão a gente pode chegar sobre esse assunto aqui? A TV não morreu, não vai morrer. Não morre. Eu continuo acreditando que a televisão não morre, que a internet e a televisão vão ser cada vez mais uma única tela e não duas. Que você vai estar lá, vai zapear na sua televisão do YouTube para MTV ou para Rede TV, Globo, GNT, enfim. Você vai ter tudo num aparelho só. Eu acho que o que fica é o televisor, entendeu? É a tela. Você pode falar em tela, na verdade, que eu acho que é o que pega mesmo. E o que a MTV tem de novo?
para 2013? Para 2013, acho que a MTV está sempre se renovando, na verdade, inclusive se reposicionando para se adaptar cada vez mais a esse novo meio, a esse novo ambiente. Eu concordo totalmente. A convergência é do meio e não do conteúdo, necessariamente, como se falava antes. E a MTV, de novo, ela de novo se renova. A gente falou, você citou aí o Adnet e tudo mais. É da natureza da MTV ir para frente sempre que ela lança e perde, supostamente perde, né, alguém para outro canal, deixa de fazer programas. As coisas amadurecem muito rápido. Então, acho que a grande novidade da MTV para esse ano é trazer uns novos Adnets, as novas Calabresas. Porque eles existem. Eles existem e aí você tem que procurar. Com a internet fica mais fácil. Antigamente, né, Hermes Renato mandou o videocassete, o VHS e tudo mais. Agora não, agora é mais fácil. A gente acabou de trazer dois caras que de alguma maneira estão na internet também. E que são, eu acho que, os novos talentos que daqui a pouco vão estar em outros. Então essa é a grande novidade. Daniel Furlan é uma grande novidade. Juliano Henrico, certamente daqui a uns 5 anos estão lá na Globo. E aí a gente ainda exerce esse papel de peneira muito bem e com muito orgulho. Podia entrar nos créditos, né? Casting, MTV, né? Não tenha dúvida. Produção de elenco, MTV. Eu acho. Galera, o Esfera está chegando no fim. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Você que está acompanhando o programa ao vivo ou pela internet ou aí no Auditório 1 da FAAP. A gente volta no dia 8 de maio, então fique por dentro dos bastidores do programa no Facebook, facebook.com/esferasfaap. E agora mais um pouquinho de 5 para as tantas. Muito obrigado. Obrigado e até a próxima. Legal. Vamos fazer uma aqui, o próximo clipe que vai sair em HD agora. Quem sabe MTV, né? Vamos lá, chama Clichê dos 90. Saber, ando meio nervoso, tô tomando umas histórias pra dormir. Tenho feito também algumas besteiras e pensado em encerrar tudo por aqui. Vê se lembra de mim, quando a vela do samba acaba, vê se lembra de mim. Quando o disco parar de tocar, vou levando a vida assim meio vintage. Um cara demodê, um clichê dos 90. Te encontro no carro e uma fita cassete. Eu fico aonde a nossa história se repete. Se você quer saber